E levantou-se o Pedro e começou a acontecer e se angustiar-se muito. 38 para fechar. Ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Senhor Deus e Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos prezando a oração do teu servo, Senhor. Mas eu sou feito de carne e osso, Senhor, não tenho nada para dar. Sou apenas um pão de carne e pé. Só estou de pé pela tua graça e misericórdia, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, quem está, Senhor, necessita dessa palavra, Senhor, o Senhor vai, Senhor, encontra esse coração, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Foi a segunda, terceira vez que eu venho aqui. Minha esposa não pôde vir, porque ela está na beleza de unha. Final de ano, eu não freguei esse negócio de unha. Ela até queria vir, mas não deu para ela vir. Minha filha estava com ela. Aleluia, mas não vai faltar a oportunidade. Ela vinha aqui ajudar vocês também com cooperar, né? Não coopera com o outro. A Bíblia vai relatar, aleluia. Todo mundo sabe a passagem da cruz. Antes de subir o Gólgota, o Senhor, com os discípulos, a última ceia, o Senhor falou para os apóstolos: falou, vai até o caminho, encontra um homem e diz que a hora do mestre é chegada. E ali entraremos e seremos. E o discípulo foi e fez. E quando encontrou esse homem, levou até a casa, Senhor. Só que, querendo ou não, Jesus era judeu. A graça só veio por diante. Jesus ainda viveu na lei. Só que a minha Bíblia vai relatar, e a Bíblia de qualquer um, que a primeira Páscoa, quando saiu do Egito, era feita com cordeiro assado, uma taça de água, uma taça de vinho, ervas amargosas, incenso. Só que o discípulo andou com Jesus 3 anos e meio, era judeu também. A minha Bíblia vai relatar que ele não tinha cordeiro assado, só tinha pão e vinho. E eles nem se atentaram, o próprio cordeiro já estava ali. Eles não se atentaram, o próprio cordeiro estava ali já para ser imolado. Andou 3 anos e meio com Jesus, viu os milagres, viu os prodígios, mas na hora certa não se atentou. E a Bíblia vai relatar que quando Jesus falou que vocês irão me trair, aquele que molhar, aonde eu molhar, irá me trair. Creio eu que Jesus cegou os outros na hora, porque se Pedro soubesse que Judas ia trair, Pedro cortava a cabeça de Judas. Pedro metia a espada no pescoço dele e demolava ele. Creio eu que Jesus cegou os apóstolos para não saber que era Judas, que se soubesse que era Judas que ia trair, o linguajar é que Judas estava enrolado, Judas estava perdido. Aleluia! E ali molhou o pão, falou: que tiver que fazer, faça logo. E Judas foi. Judas foi e entregou na mão dos fariseus. E pela lei de Roma ninguém poderia ser preso de madrugada. Os fariseus burlou a lei para prender um homem que não tinha pecado. E os fariseus mandaram buscar Jesus. E aonde Jesus estava? Orando. E a Bíblia não é, eu gosto dessa passagem. Eu costumo dizer lá na igreja, eu falo para o meu pastor, eu falo para o Luiz, eu falo: Luiz, crente que pensa se desviar tem que ler a passagem da cruz. Crente que pensa sair da igreja, que às vezes a gente dá vontade, porque é muita pedrada, é muito calúnia, é muita pedrada por as que enfrenta no Evangelho. Essa semana eu passei por uma decepção. E eu orando ao Senhor, eu falava: Senhor, como é que pode?
ele sendo açoitado. Quando eu vejo essa passagem, eu reconheço o personagem. Eu reconheço que Jesus, por amor de mim, por amor de você, Aleluia! dentro do Amavela da Bahia, o que me chama a atenção, ele morreu por eles, sendo açoitado por eles, sendo humilhado por eles, sendo castigado por eles, mas ele não amaldiçoou ninguém. Olha como o ser humano é interno. Os evangelhos de Mateus a João, Jesus curou o cego que nunca viu, cego de nascença, curou o paralítico de nascença, deu vida a defunto, libertou endemoniado. E quando Jesus estava com o patíbulo nas costas, patíbulo da cruz, segundo alguns historiadores, do Gólgota até o Getsemane é 600 metros. E em 600 metros carregando um peso que não era dele. Aleluia! Era meu, era todo, era de todos da terra, não era dele. E ele carregando um peso que não murmurou. E nenhum daqueles que ele curou, que ele fez milagre, ajudou ele. A Bíblia relata só quem ajudou ele foi o Sirineu. Ajudou ele a levar o patíbulo da cruz. Sirineu era um descendente da rainha de Samaria, o único negro que estava ali naquele momento. E quando, aleluia, ele foi subindo o Gólgota, a palavra vem casando tudinho. Nem um preço a mais, nem um preço a menos. Já tinha sido profetizado 700 anos antes do profeta Isaías. Então a palavra não poderia voltar atrás. Se o homem de Deus profetizou, tinha que se cumprir. Pela própria boca do Senhor, usando aquele homem de Deus. E a vida perseverarás darás a luz. E o nome dele será chamado Emanuel, significa Deus conosco. E a Bíblia vai relatar que quando, aleluia, Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega no Gólgota, a palavra se casa tudo. Gólgota significa Monte Caveira, era lugar de caveira. E quando o Gólgota só foi dado o nome de Gólgota depois que Davi pegou a cabeça de Golias e levou a Jerusalém e enterrou no Gólgota, significa Golias, o nome do Gólgota significa Gólgota, Monte Caveira, Monte, aleluia, da Caveira. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está lá, prega de 30 centímetros. Aí só imagina um pouquinho. As costas estão rasgadas, sangue está pingando. Meu Deus! A pastora trabalhou no hospital, ela sabe. Quando perde sangue demais, morre de hemorragia. O corpo fica fraco, o coração não tem mais o que pulsar, então vai parando lentamente. É verdade. Então, quando ele está no Gólgota, a madeira não era planada, era bruta. Então as costas estavam abertas. Aí imagine o ferro entrando pelo aquele rasgado. Meu Deus! Imagine aqueles pedaços de ferro entrando pelaquela pele e fazendo assim, ó, zigue-zague.
indo ficando mais carne viva, parecendo osso. Mas como Jesus não poderia morrer de hemorragia e nem de nada disso, Aleluia, Deus. ele suportou, porque no Gólgota ele pediu, falou: passa de mim esse cálice. Mas o Espírito se colocou de pé e falou: todavia seja feita a tua vontade. Glórias a Deus. Oh, Espírito Santo. Ali a carne dele teve medo, porque ele sabia o que ia passar. Ali o Jesus teve medo, Jesus de Maria. Mas o Cristo da igreja se colocou de pé e falou: todavia seja feita a tua vontade. Glória a Deus. E quando ele chegou no Gólgota, quem sabe a passagem da multiplicação, quantas pessoas tinham? 5.000 aproximadamente, não é? Ele deu o pão na mão e deu o peixe, que ele alimentou. Mas nem o texto daquelas pessoas tinha na crucificação. É verdade. Nem o texto daquelas pessoas tinha na crucificação. Que ele matou a fome deles. Aí a palavra vem dizendo para mim e para você: muitas pessoas querem Jesus pelo que ele tem para dar, não pelo que ele é. Muitas pessoas Aleluia. tá igual o filho de céu, só vem na igreja para pedir, só vem na igreja para reclamar, para entregar no altar o que é súplica dele, mas ele não vem se entregar no altar. Oh, Espírito Santo. Muitas pessoas querem Jesus pelo pão, pela cura, mas muitas pessoas não querem Jesus pelo que ele passou, não querem referenciar Jesus pelo que ele é, porque muitos estão dispersos, muitos acham que ele subiu, aleluia, que ele vai descer do cavalo branco, é mentira, ele vai descer do mesmo jeito que ele subiu. A Bíblia vai dizer que ele vai descer na nuvem, porque os 2 anos quando apareceu para os discípulos, falou: porque se esforça do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Glória. E muitos estão dispersos. Ele subiu como réu, mas vai descer como juiz. Ele subiu como ovelha, mas vai descer como leão, para julgar, aleluia, vivos e mortos, e para, aleluia, julgar a tua igreja. Aleluia. E quando ele estava no Gólgota, o buraco era cavado 3 dias antes, patíbulo da cruz. Aí pregaram a arte. E eu estudei sobre essa passagem. O filme fala que pregou aqui, não foi? Mas pregou aqui, ó. Só aqui da firmeza entre 2 ossos. Mas a cruz não era para ele, era para Barrabás. E segundo alguns historiadores, Barrabás era maior do que ele, a cruz era maior. Jesus era menor. Barrabás merecia a cruz, porque Barrabás era terrorista. E Jesus só foi crucificado no meio, porque os piores crimes eram de Barrabás. E quem era crucificado no meio era o que fazia a mais atrocidade dos crimes. E tinha um na direita e um na esquerda e Cristo no meio. Cristo no centro. Mas, aleluia. Glória a Deus. E pegaram uma coroa de espinhos. Até hoje tem essa árvore em Israel. Não a que pegaram de Jesus, mas até hoje tem essa planta. O espinho tem potência de furar. Se a madeira for muito fraca, tem potência de furar a madeira. Como não pode furar o crânio, porque o crânio é mais ou menos 4 milímetros a 5 milímetros, imagina costurando o couro cabeludo. Enfiou e costurando assim, ó. E eles têm
poder tirar sangue escorrendo pelos olhos, cara toda arrebentada, ele ficou fechado mesmo, as costas rasgadas. Aí ele olha para aquelas pessoas e fala: tu não és Cristo? Tu não falta destruir o templo? Eles ficariam no terceiro dia. Tu não é rei dos judeus? Desce daí, tu não tem poder. Aí ele olha para as pessoas assim e fala: eu estou morrendo por vocês, eu estou morrendo por vocês e vocês não. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui por vocês. Aleluia. Eu estou padecendo por vocês. Eu estou padecendo por vocês. E quando vão pregar Jesus, desconjuntam o corpo deles, esticam demais que ele fica falta de ar. E quando desconjuntam, ele fica sem posição para respirar. Que a cruz era para barrar. E o prego no pé era pregado um por cima do outro. Era nos dois pés. Aí imagina sendo frio. Oh, aleluia, Deus. Aí ele fura o dedo com a agulha da dói. Imagina sendo frio, o pé tem 30 centímetros. Da grossura mais ou menos centímetros. Aí tu imagina. Para um pouco para imaginar o que Cristo passou por mim e por você. Aí quando prega, ele fala: perdoe esse, Senhor, que não sabe o que faz. Ele está morrendo e está pedindo misericórdia. Aleluia. Porque a vontade de Deus é exterminar a terra. Porque em Isaías capítulo 8, verso 6, Isaías branda com grande voz, fala: quem enviarei, quem há de ir por nós? O próprio Deus usa a voz de Isaías e fala: eis-me aqui, envia a mim. Envia a mim. O próprio Cristo falou: eis-me aqui, envia a mim. Envia a mim. Porque toda vez que Deus ia destruir a humanidade, aleluia, Deus tinha misericórdia, Deus dava um jeitinho. E às vezes a pessoa não dá um jeitinho para adorar Ele na casa do Senhor. Toda vez que Deus ia destruir o ser humano, Deus dava um jeitinho de sobreviver alguém para dar continuidade à espécie. Mas o ser humano, aleluia, ele não dá um jeitinho para estar na casa do Senhor. Ele prefere estar no shopping, ele prefere estar no portão, conversando fiado, mas ele não vem para o culto, aleluia, glória a Deus. Imagina se Deus, aleluia, não desse jeitinho na humanidade, como a humanidade estava, já tinha evaporado da face da terra. Porque o pecado cheirava mal às narinas do Senhor. O pecado já estava cheirando mal. Aleluia. E Satanás, irado ali, porque ele sabia. Porque Satanás é sagaz, ele sabia a profecia de Gênesis 13:15. Falei esse amizade entre ti e a mulher, e dela nascerá um que esmagará a tua cabeça. Ele catou aquilo. Todos pecaram. Abraão pecou, Noé pecou, Samuel pecou, Davi pecou. Todos eles faziam pecar, porque sabe, se tivesse pecado, não poderia esmagar a cabeça dele. Jesus também, quando foi batizado por João Batista, foi levado ao deserto. Ele fez isso para Jesus pecar, mas Jesus não pecou. Ele falou: esse aí é diferente, esse aí é diferente. Eu mostrei todo o reino, eu mostrei pão, eu mostrei tudo, e ele não se curvou diante de mim, ele não pecou. Esse aí é diferente. Aleluia. E quando Jesus está no Getsemane, morrendo por eles, o ladrão da esquerda fala: tu não é poderoso
Ele não. Aí ele vira, creio eu, essa passagem é dentro. Aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estás no teu reino. Glória a Deus. Aí Jesus fala: creio eu que rapaz, Jesus morrendo, ele quebra o protocolo para salvar uma alma. Porque quem sabe que vive aqui, todo mundo sabe que quando o pecado veio à terra, ninguém tinha acesso ao céu. Todo mundo ficava sem de Abraão. Todo mundo ficava ali até Cristo voltar e Cristo libertar o povo que estava ali e ter direito ao céu, porque a humanidade tinha perdido o elo com o céu. E quando ele fala assim: filho, hoje mesmo estará comigo no Pai. Que fez só mal, passou à frente de todo mundo e foi o primeiro a ir ao céu. Glória a Deus. Com Cristo. Aí como pode um ladrão? Sabe o segredo? É reconhecer que não é nada. Reconhecer que é poesia. Fala: não, eu fiz, eu mereço, eu estou aqui, eu pequei. Porque quando, aleluia, Samuel foi até Saul e falou: a partir de hoje teu reino perece. Saul pensou que estava, ele falou: eu ainda tenho coroa, eu ainda tenho reino, eu ainda tenho mulheres. Natan, quando foi até Davi se trancou no quarto e escreveu o Salmo 51: Senhor, tira tudo, tira a terra, tira a fazenda, tira a mulher, mas não tira a tua presença. Isso é se humilhar, não tira a tua presença. E quando Jesus falou: Pai, está consumado, está consumado. Jesus morreu primeiro pelos ladrões. Aleluia. Eu sou meio doido, creio eu que Jesus morresse depois, ele ressuscitava até os ladrões. Porque perto de Jesus ninguém ficava morto. Aleluia. Perto de Jesus, todo defunto que ele tocou, ele ressuscitou. Todo defunto que foi até ele fez reviver. E quando Jesus foi descido da cruz, foi levado para a tumba de aleluia, José de Arimateia, os homens eram tão miseráveis que eles sabiam quem eles estavam matando, porque eles sabiam, os religiosos. Ele mandou botar 2 soldados e lacrar com cimento, com tudo a cova, falou: lacra e vigia. Mas quem pode com o escolhido do Senhor? Aleluia, O apóstolo Paulo deixou escrito: a tribulação, Aleluia. a angústia, o perigo, a espada. Diante dessas coisas somos mais merecedores em Cristo que nos amou. E a Bíblia vai dizer que veio o clarão dos homens, caíram. Aí eu não consigo entender, eu converso com o meu pastor até hoje, não entra na minha cachola isso até hoje, até hoje. O povo do Egito via a sarça, via a nuvem, sapato crescia, roupa crescia, e não acreditava. O discípulo, ele saiu da tumba, apareceu para Maria Madalena. A Maria Madalena foi levar, falou: o mestre veio. Eu não acredito na minha. Andou com ele, comeu com ele e não conhecia ele. Deus eterno. Andou 3 anos e meio e tem crente assim, está 20 anos com Jesus e não conhece. Está 30 anos com Jesus e não conhece. João é prova disso. Lá no final ele falou: agora eu te conheço.
e eu agradeci